Pessoal, evitar morte súbita, né, morte cardíaca, é uma preocupação de muita gente aqui no canal. Vocês perguntam com frequência, Júlio, tive um parente, tive um pai, tive um irmão, tive alguém que teve uma morte súbita por problema cardíaco, infarto agudo do miocárdio, como eu posso evitar isso? Como eu posso fazer com que isso não aconteça comigo, já que eu tenho esse fator de risco, né? Em primeiro lugar, se você tem um histórico familiar de morte súbita, isso sem dúvida nenhuma aumenta a sua chance de ter morte súbita. Não significa que todo mundo que tem um parente com morte súbita vai ter morte súbita, a gente sabe disso, né? Aumenta, isso é um fator de risco, mas de muitos outros, né? O principal fator de risco são justamente as coisas que a gente sabe que faz muito mal, né? Que é o quê? Elevação de peso. Então, peso elevado é um fator de risco que aumenta a sua chance de morte súbita, de infarto agudo do miocárdio. Diabetes, né? O açúcar, em especial alto no sangue, se você não está controlando, isso está te prejudicando. Se você tem um diabetes e está tratando e está ok o açúcar, esse seu risco cai bastante, né? A pressão alta descontrolada. Se você tem a pressão alta e toma a medicação certinho, ótimo, você vai ficar muito bem. Geralmente não vai ter problema nenhum. Agora, se você não está tomando, esses vasinhos vão sofrer e você aumenta muito a chance de você ter uma morte, um infarto agudo do miocárdio, né? Outro fator muito relevante é o colesterol. O colesterol alto pode sim obstruir um vaso cardíaco e você ter uma morte súbita por causa disso. Você está vendo que eu estou falando de fatores diferentes, porque tem pessoas que têm obesidade, mas não tem colesterol alto. Se ela tem obesidade e ainda tem um colesterol alto, esse vai ser um fator maior. A obesidade a gente sabe muito está relacionado à hipertensão, à diabetes, né? O açúcar alto no sangue. Então, também, se a pessoa tem vários desses fatores, vai aumentar também a chance. Então, o mais importante, né? Além de tudo isso, né? Que são riscos, são fatores, são modificáveis. Você está com a pressão alta, toma um remédio e pode regular. Você está sobrepeso, você faz atividade física, pode perder peso. Então, você perceba que tudo isso são fatores que você pode modificar. E além disso, a atividade física. Mesmo a pessoa tendo esses fatores de risco, se ela faz atividade física, isso reduz o risco dela ter um infarto agudo de miocárdio, logo dela ter uma morte súbita, né? Então, o grande fator mais relevante é isso. Além disso, outro fator que às vezes pouca gente fala é o acompanhamento médico. Porque tudo isso que eu falei com vocês, muitas vezes ele não dá sintoma muito claro, às vezes você não percebe. Você não percebe, às vezes está com sobrepeso. Você, não, meu corpo sempre é assim. Não, é uma doença, às vezes você tem que tratar isso, né? Segundo aspecto, a pressão alta. Geralmente é assintomático, oligossintomático, você não sabe, né? Então é importante, o médico vai medir o açúcar alto no sangue. Agora, às vezes não dá sintoma nenhum, então o médico vai ter que mensurar, vai ter que medir. Colesterol também. Então você ir para o médico vai ser um fator protetor. Você ter o seu clínico geral, o seu cardiologista, acompanhando de forma periódica, você vai encontrar essas doenças, então vai ser um fator protetor. Então é muito relevante você ter pelo menos um encontro anual, periódico, com o médico, clínico geral, para ele ver o que precisa fazer na sua situação. Espero que tenha ajudado.